Hoje é segunda-feira, dia 21 de julho. Um bom início de semana para todos nós. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. É isso aí, pessoal. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E a gente sempre inicia com aquela nossa velha conversa política. Vamos falar que nesse final de semana, o presidente Lula falou em rede nacional. Ele justificou que no Brasil ninguém está acima da lei. Como se ele fosse a pessoa mais santa, mais honesta da nação. Isso em relação à Carta Magna brasileira, né? Como se só os outros tivessem culpa no cartório e ele não. Vou abrir aspas para entender o que o presidente falou. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, a presunção da inocência, a contraditória e a ampla defesa. Fecho aspas. Até parece piada, né? Que o gestor maior de uma nação vai em rede nacional e vale tanta coisa controversa. E ainda falou que o tarifaço é uma chantagem inaceitável do presidente norte-americano. Vou dizer inaceitável. Palavras do presidente. E para ampliar o leque de besteiras, o Itamaraty também falou em intromissão inaceitável. Sabe que vão fazer o quê? Não vão aceitar? E resgatar a primeira-dama lá do Peru, com o avião da FAB, que foi condenada por corrupção no Peru. Tirar a mulher de lá para ela não ser presa. Daí não é intromissão na lei peruana? Será que só todos os corruptos se abraçam? Pois isso até parece, né? Lula também foi condenado por corrupção em todas as instâncias. Não foi em uma, foi em todas. E foi muitos juízes, na realidade, que o condenou. Foram todas as instâncias possíveis, de um juiz natural até a Suprema Corte. E depois veio uma canetada do mesmo STF e disse que o juiz Sérgio Moro não tinha capacidade de julgar Lula. E as condenações foram empurradas com a barriga, digamos aí, até que o libertaram. Mas, de acordo com o presidente Lula, intromissão na soberania de um país é inaceitável. Mesmo quando Lula, no discurso dos BRICS, eu até já comentei aqui, falou mal do dólar. Inspirou os seus compatriotas de esquerda do BRICS a desvincularem seus países do dólar. E os dois maiores países que tinham que estar nos BRICS, a China e a Rússia, olha o que eu vou dizer para vocês, fora do roteiro aqui, ó. Se o Brasil continuar pegando petróleo da Rússia, comprando petróleo da Rússia, eu acho que o Brasil vai sofrer sanções bem severas, hein? Da OTAN. Bom, voltamos aí à nossa pauta. Acho que o presidente deveria ter umas aulas de economia para saber que a moeda mundial de troca se chama dólar. Até no seu país, aqui, melhor dizendo, aqui no nosso país, né? O dólar é fundamental para as importações, exportações, na bolsa, na compra de ações, no petróleo, em tudo. Veja só, se aumenta o dólar, o pão na padaria aumenta. Pois a farinha, algumas delas são importadas. E mais, na compra, na campanha norte-americana, na realidade, quando
Lula apoiava o Biden, não apoiava o Trump. Em vez de ele ficar quieto no canto dele, foi se meter. Então ele pensou bem devagarinho quando falou, né, que se Trump vencesse as eleições americanas, o nazismo iria tomar conta dos Estados Unidos. Olha que situação constrangedora. Falar mal do Trump e agora quer que ele venha com beijinhos para... Isso não existe. Isso não existe. Se uma pessoa fala mal de ti, você vai querer o mal dela, ou pelo menos vai tirar essa pessoa da sua vida. Para fechar o bloco político, vamos falar aí que o governo norte-americano, além de impor as sanções de 50% às importações do Brasil, ainda cancelou a entrada do ministro Alexandre de Moraes e de sua turma lá na terra do Tio Sam. Alexandre, acho que não vai ter mais férias na Disney. E ele está no seu direito, o presidente dos Estados Unidos está no seu direito. Nem precisa dar explicações. Se vem uma visita indesejável em sua residência e bate a sua porta, você tem o direito de fechar a porta na cara dela sem nem dar explicações, pois é sua casa. E quem vem lá tem que ser amigável, né? E as razões para o Trump barrar o ministro Alexandre de Moraes, olha, eu nem preciso pontuar aqui, pois no âmbito legal, ele é o rei de infringir legislação, a nossa legislação. Já falei várias vezes isso. A lei só tá do lado dele e das outras pessoas não. Como é que na sexta-feira foi foram averiguar a casa do Bolsonaro, meteram uma tornozeleira nele, acharam no banheiro dele um pendrive? Se você tivesse alguma situação comprometedora em um pendrive, você deixaria no seu banheiro? Para que um agente da lei pedisse licença para ir ao banheiro e achou esse pendrive sozinho? Ou será que você deveria filmar e trazer olha, tem um pendrive aqui, e coisa que ninguém falou que tem nesse pendrive? Que coisa estranha, né? Que coisa estranha. Bom, eu não sei porque não sou jurista, estudo muito as leis, mas tem caroço nesse angu, hein? Bom, voltaremos amanhã com mais uma pauta entendendo a política. É muito difícil de entender, né? Mas a gente devagarinho vai mostrando para vocês nesse bloco que você tem que entender de política. Mesmo você não querendo, é tudo, como eu sempre falo, gera em torno de tudo, do pãozinho que você compra, do pneu, de tudo. A política é que gera toda a economia de um país, né? Vamos passar então a falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Depois daquela velha respirada do bloco Entendendo a Política, vamos falar de esportes. Mas eu não tenho muitas notícias boas para dar. Mesmo porque a rodada do Brasileirão foi bem satisfatória para o Internacional. Sim, satisfatória. Venceu uma equipe fraca por 1-0. O gol foi bem construído, não vamos tirar o mérito do Alan Patrick, que de novo mostrou a sua capacidade de se tornar o atleta que faz a diferença na equipe. Porque quando eu digo o Internacional é um com Alan Patrick e outro sem Alan Patrick, isso é uma verdade extrema. Quando o gol saiu foi na primeira etapa. O Internacional mostrou uma evolução na primeira etapa, mas o que aconteceu na segunda etapa? Parece que outro time entrou em campo, faltou gás, terminou o gás.
O objetivo, depois das férias de Roger Machado, era sair da zona de rebaixamento. Ficou um mês lá descansando, né? Subir na tabela. E sim, está acontecendo. Mas na maneira de mostrar futebol aos seus torcedores que querem ver um futebol legal, essa parte ainda não aconteceu. Os atacantes colorados estão deixando a desejar. Borré erra gols praticamente feitos. E o Borré e Valência, né? São os dois atacantes que vieram para fazer a diferença no Internacional. Valência não mostrou evolução nenhuma desde que chegou ao Internacional. Erra gols. Para fechar o bloco, o time vermelho sim ultrapassou o time azul na tabela de classificação e passou à frente do Grêmio com os mesmos pontos, mas com critérios de desempates mais afinados. E falando de Grêmio, né, o tricolor na tabela não teve evoluções, já que nós estamos falando de evoluções, né? Empatou a partida com o Vasco da Gama, 1-1. Uma situação preocupante, pois o Vasco saiu na frente e por questões técnicas do Vasco, de rendimento, o time carioca não conseguiu ampliar o placar. Por quê? Porque está mal. É uma situação que a gente percebe jogo a jogo. O Grêmio está fragilizado. Mano Menezes está à frente do tricolor por muito tempo. Teve muito tempo para implementar a sua maneira de jogar. Agora nessa parada, treinos intensos e nada a mostrar ao torcedor. Se no sábado não fosse o Thiago Volpi, o tricolor tinha tomado mais uma goleada, mais um vexame. O Vasco teve oportunidades de monte, né? De fazer gol. Mas pela sua ruindade, digamos, os atletas aí não conseguiram converter. Sua ruindade e o Thiago Volpi também foi bem, né? Gustavo Martins foi o atleta gremista a empatar o jogo para dar aquele fôlego, né? Um pontinho, né? Então, da parte gremista, não adianta comprar arena, chamar o torcedor para lotar a casa nessa quarta-feira. Dentro de campo não tem se mostrado um time bom, tem se mostrado um time fraco, muito fraco. Além de alguns pedindo a saída de Mano. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó. Esse é um assunto para a próxima derrota. Se agora na quarta-feira, na Sul-Americana, não ganhar de dois gols de vantagem, 3 gols para não ir pros pênaltis, vai ficar perigo, Mano, hein? Mano, vai ficar perigo. Esse foi o Bloco Esportivo, pessoal, e o Bloco Esportivo, você sabe, ele tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. É, pessoal, a Natal Fitness fica bem pertinho aí do Shopping América. Ao lado, na realidade. Se você precisar de algum acessório esportivo, o lugar certo é na Natal Fitness. Voltando à nossa pauta em relação à segurança pública, na noite deste sábado, uma equipe da Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão de Áreas Turísticas, prendeu um homem de 51 anos por tentativa de feminicídio
no bairro Ouro Verde, aqui em Bento Gonçalves. As equipes foram informadas pelo Centro de Operações Policiais Militares, pelo 190, de que no referido endereço, após uma desavença familiar, um homem teria desferido diversos golpes de faca, ferindo 2 mulheres, uma de 57 e outra de 42 anos, e 3 homens, 42, 40 e 18 anos. Todas as vítimas foram socorridas com ferimentos leves e moderados, sem risco de morte. E quando a polícia chegou ao local, o agressor já não se encontrava mais lá. E foi localizado depois pela polícia e preso pelas equipes, né? E foi levado para o registro lá na delegacia. A faca utilizada no crime não foi localizada. Ainda falando de segurança pública do final de semana, na capital do vinho, na madrugada de ontem, domingo, uma equipe da Brigada Militar prendeu um homem de 30 anos por furto qualificado no centro de Bento Gonçalves, bem no centrão. A equipe foi informada que no local teria disparado o alarme de um estabelecimento comercial e foram lá. Na averiguação foi visualizado o homem com uma faca, 2 celulares, uma lanterna, um chip de celular e R$500 em moeda corrente. Então, diante dos fatos, o homem foi conduzido, juntamente com todo esse material, à delegacia de polícia para o registro da ocorrência. Vamos para um pequeno intervalo, mas bem rapidinho. Fica aí que eu já volto. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, os nossos patrocinadores são Harmony Sonorizações e Natal Fitness. Ontem, domingo, aconteceu mais uma edição da Operação Balada Segura aqui em Bento Gonçalves. Para você que bebe e sai dirigindo por aí, cuidado que uma hora dessa você cai numa dessas, hein? Teve abordagem nesse final de semana, então, nesse domingo, ontem, né, de 86 veículos. E foi autuado, na realidade, 11 condutores por embriaguez. Foram parados 86 e 11 foi constatado embriaguez. Olha só o perigo. A ação contou com a participação da Secretaria de Segurança, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, DMT, da Guarda Civil Municipal, da Brigada e da Polícia Civil. Pessoal, tem que se ligar, né? Direção e álcool não combinam. E ainda seguindo na mesma linha de trânsito, né? Dá uma olhada nessa notícia que nós vamos apresentar agora. Pois o motorista que não foi identificado de um caminhão Átego, placas de Bom Retiro do Sul, se envolveu em um acidente de trânsito registrado na noite de ontem, por volta das 22 horas no quilômetro 194 da 470. Ali na Serra das Antas, entre Bento e Veranópolis. Segundo informações, o caminhão estava trafegando pela rodovia federal, né? E se aproximou do trecho, lá onde inicia o Pare e Siga. E foi ali que ele colidiu. Deixa eu botar umas imagens para você ver aí. O caminhão colidiu em um Corsa Classic, que empurrou para frente também um Jeep Compass. Veículo emplacado em Nova Prata. Ambos estavam parados na rodovia federal, o Corsa, né? Estava um casal dentro do Corsa com 2 crianças. Sendo a mulher foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e depois ela foi liberada. E no Jeep Compass ninguém ficou ferido, graças a Deus, né? O motorista do caminhão fugiu do local do acidente, se escondendo na região da mata, ali da serra. Como é que pode, né?
O cara bateu e fugiu, alguma coisa tinha, né? Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente aqui para vocês entenderem qual é essa imagem de fundo. Que belíssima essa imagem. Eu que tirei essa foto hoje pela manhã, quando chegava Bento Gonçalves. A imagem se refere ao amanhecer da capital do vinho. Que lindo, né? Quando a cerração ainda pairava sobre o bairro Barracão. Um cenário deslumbrante que, se você, turista, vier conhecer Bento Gonçalves, além de degustar os melhores vinhos do planeta, também vai poder degustar essa belíssima imagem. Essa aí é da Rota Turística Caminhos de Pedra, passando aí o bairro Barracão. Pessoal, um grande abraço a todos. Esse foi o Jornal de hoje. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal de Más Notícias. Até lá, pessoal. Tchau.